Salve Maria Santíssima! Estamos hoje para mais uma direção espiritual com a graça de Deus e a intercessão da Virgem Maria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. E peço a você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, dê seu like, ative o sininho, para que nós possamos cada vez mais atingir muitas almas nesse apostolado. Nos ajude fazendo isso para nós. E como eu tenho falado para vocês, tenho apresentado para vocês falando desse material que eu preparei, né, o e-book de perguntas e respostas sobre a purificação. Você que ainda não adquiriu esse material, que você possa estar adquirindo, porque vai te ajudar muito, vai te levar a um conhecimento de tudo aquilo que talvez você esteja se perguntando e não está tendo resposta. Então, preparei para ajudar vocês nesse sentido, como tem perguntas, o que é a purificação, como se manifesta essa purificação do sentido, como a alma entra na purificação, o que é a noite do sentido, qual é a causa da noite do sentido. Então, são muitas perguntas muito importantes para que vocês possam estar tirando suas dúvidas e é muito bom para que vocês possam estar aprofundando nesse assunto, nessa purificação que você está passando, tá certo? E nós vamos deixar aí na descrição do vídeo, né? No link, vamos deixar o link na descrição do vídeo, para que você possa estar adquirindo esse material, para que possa estar te ajudando nesse processo de purificação. E hoje, né, a direção espiritual, nós vamos estar falando, saiba por que as suas virtudes estão fracas. É isso mesmo, eu fiz um vídeo anterior, né, que é a alma que o demônio não vê, e ali eu estava falando das virtudes, da fé, da esperança e da caridade. E o Espírito Santo me levou a uma profundidade maior sobre essas virtudes. Então é muito importante esse vídeo, é de um conteúdo riquíssimo. Peço que você veja até o fim esse vídeo, não deixe de ver, porque vai te ajudar muito nesse processo também de purificação da alma, para que você possa ver, buscar dentro de você como que estão as suas virtudes, que é muito importante. Eu estou aqui com o livro do Frei Maria Eugênio Maria, Quero Ver a Deus, na página 393. E ele começa falando assim: que as virtudes teologais, a fé, a esperança e a caridade, são elas que nos levam a um relacionamento sobrenatural com Deus, né? Então, o que são essas virtudes? Essas virtudes teologais, elas estão em nós, foram dadas no batismo. Deus ali infundiu, né, em cada um de nós essas virtudes. Para quê? Cada uma delas tem uma função, tem uma operação. E muitas vezes nós nos deparamos com uma fé enfraquecida, com uma esperança, sem esperar em nada, com uma caridade, com um amor, sem amor, sem força. Não, essas virtudes, cada uma delas tem uma função, elas têm uma operação a ser desenvolvida dentro de nós, dentro do nosso organismo espiritual. Então, Deus infundiu essas virtudes, elas são infusas, quer dizer, Deus colocou em nós. E nós, muitas vezes, nos deparamos com essas virtudes fracas, sem elas poderem agir como elas têm que agir. E é isso que eu quero trazer hoje para vocês, para que nós possamos mergulhar nesse aprofundamento, para que você possa
ter uma fé viva, ter uma esperança firme, uma caridade ardente. E muitas vezes você fica se perguntando: será que eu tenho fé? Será que eu tenho esperança? Será que eu tenho amor? Sim, tenho. Você é batizado? Sim, está dentro de você. Mas nesse vídeo eu quero te mostrar o porquê que ela se encontra enfraquecida. O porquê que essas virtudes não fazem a ação, a operação que elas têm que fazer em nós. Então, ele fala que essas virtudes que nos levam a esse relacionamento sobrenatural com Deus, um relacionamento de intimidade, um relacionamento de união com Deus. Então, essas virtudes, elas nos levam a essa união para com Deus. Então, ele fala assim: estas virtudes teologais estão enxertadas nas faculdades humanas. Essas virtudes teologais estão enxertadas nas faculdades humanas, que é a vontade e a inteligência. Elas estão lá, enxertadas lá. Vamos entender. Cujas operações elas usam para produzir os atos que eles são próprios. Então, cada virtude tem um ato próprio. A fé tem o seu ato de coragem, de confiança, de entrega. A fé desenvolve esses atos de audácia. E muitas vezes a fé não está desenvolvendo isso. Vamos saber por quê. A esperança tem o ato de se lançar, o ato de buscar. E o amor, a caridade, tem o ato de se doar. Então, se você tem que observar dentro de você se esses atos estão enfraquecidos. Como é que estão esses atos dentro de você? Então, elas têm seus atos próprios, sendo teologais e tendo, nesta qualidade, a Deus por objeto e motivo. Essas virtudes tendem normalmente para a libertação de tudo que é humano. Então, aqui que está. A fim de encontrar só em Deus o seu alimento e apoio. Então, a fé tem que encontrar em Deus, você tem que encontrar em Deus o alimento da tua alma, a esperança também, a caridade. Então, elas têm que buscar em Deus esse alimento e esse apoio. Então, por que que você se pergunta, irmã, eu me encontro tão desencorajado diante das dificuldades, diante das lutas, diante das batalhas que eu tenho que enfrentar, eu me encontro sem força, sem coragem, sem ânimo. O que está acontecendo comigo? É isso que eu quero te mostrar. Que a fé, a esperança e a caridade, elas estão de uma forma humana dentro de você. Então, elas estão impedidas de agir com o ato divino que elas têm. Então, por que, irmã, que elas se encontram assim? Isso, por que que elas se encontram impedidas? Então, essa fé está enfraquecida. Então, só em Deus o seu alimento e apoio, suas operações serão perfeitas apenas quando forem puramente teologais. Quer dizer, livres de todo elemento inferior. Então, a sua fé está ali, impedida, está na parte inferior. Por isso que você tem uma fé vacilante, duvidosa, uma fé que não é bem crendo, crê não crendo. Será que é isso? Será que é verdade? Né? Então a sua fé está ali vacilante, né? Como se fosse Pedro, que ali, quando Jesus pede, ele quer ir andando sobre as águas, e o Senhor fala, vem, e ele vai. E naquele momento ele vacila na fé, ele afunda.
ele afunda ali naquele momento. Então, muitas vezes, com a fé que você tem, enfraquecida, inferior, você também deve estar como Pedro, vacilando. Você até quer ir, como Pedro quis ir até Jesus. Você até quer fazer atos de fé, mas você tem medo. Você fica duvidando, você não tem certeza. Você não sabe se vai ou se não. Então ali Jesus segura Pedro, né, e fala: homem de pouca fé. Então a fé de Pedro estava ali inferior. Então eu quero que você nesse vídeo descubra se a sua fé também está nessa parte inferior da sua alma, como que se encontra essa fé. Mas eu vou falar para você como que nós podemos ter uma fé viva. Como que eu posso ter uma fé viva, então, irmã? Como que eu posso acreditar de verdade? Então, ali fala que quando forem puramente teologal, quer dizer livre de todo elemento inferior e fixada com maior pureza. Então, a fé aqui, a esperança e a caridade, ela não está com a total pureza. Ela está misturada. Você crê, não crendo, você uma hora acredita, outra hora não acredita, e é uma confusão só, né? Então você às vezes dá um passo para frente, depois dá um para trás. Você quer ir, mas enfim, será que eu vou conseguir? Tem tudo isso. Então essa fé não é pura, é uma fé misturada, é uma fé inferior. Ela não está na parte superior, ela tá ali em uma fé inferior, em seu objeto e motivo divino. Então, você ainda não tem, porque a fé nos leva a essa intimidade com Deus. Então, como é que é o seu relacionamento com Deus? É um relacionamento humano ou sobrenatural? Eu peço que você, nesse momento, se questione. Esse vídeo é para se questionar. Esse vídeo é Deus mostrando para você como que está a tua fé, como que está a tua esperança, como que está a tua caridade, teu amor. Esse vídeo é para você se descobrir diante de Deus. Isso. E ter uma oração sincera, uma oração profunda. Se colocar diante de Deus e falar: Senhor, a minha fé é humana. A minha fé não é sobrenatural. A minha fé, Senhor, é vacilante. A minha fé, Senhor, é fraca, Senhor. A minha fé, Senhor, não é nem do tamanho de um grão de mostarda, como o Senhor fala. Se tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você pode dizer àquela montanha para ela passar de um lugar para outro e ela vai passar. Senhor, eu não tenho. É você se colocar diante do Senhor e falar: Senhor, Senhor, eu tenho a fé. Ela está dentro de mim. Mas é como se ela estivesse, Senhor, morta, né? Uma fé morta, sem vida. Sem vida, Senhor. Então, se colocar diante do Senhor, diante de tudo isso, e se perguntar: o meu relacionamento com Deus é humano ou sobrenatural? Vamos trazer aqui a vida dos santos, como os santos eram audaciosos, como os santos, eles se colocavam mesmo, eles tinham Deus vivo com eles, porque eles tinham uma fé viva, uma esperança firme, uma caridade ardente. Então, vamos continuar. É normal, com efeito, que no início as virtudes teologais exijam da razão que ela explore o conteúdo revelado e lhes forneça as verdades teologais das quais se irão se nutrir. Olha aqui. É interessante que a fé, a esperança, a caridade, ela vai exigir da razão, do raciocínio, que explore, que adentre, que penetre nos mistérios, nos mistérios
da salvação. A razão, quando eu falo razão, eu falo o raciocínio humano, não tem capacidade de penetrar nos mistérios da salvação, na encarnação, na ressurreição, na paixão. Não tem. Então, se você quer conhecer Deus pela razão, você vai ter um conhecimento vazio, raso, e não um conhecimento profundo, não um conhecimento divino, sobrenatural. Vai ter um conhecimento vazio. Vazio. Como muitos têm o conhecimento vazio, como muitos não têm uma profundidade, porque não estão tendo um conhecimento pela fé. Então, muitas pessoas falam, às vezes, e aquilo que está falando não penetra o teu coração, porque a fé me leva a penetrar em Deus, nos mistérios divinos. Então, se você for à Santa Missa e querer entender a Santa Missa com uma razão, com um raciocínio, você vai sair dali vazio, você não vai sair dali nutrido, alimentado. Porque você levou a razão, você quis conhecer Deus com a razão. E Deus quer que você conheça Ele na intimidade, na fé, na profundidade. É isso que Deus está levando nessa purificação, a nos despojarmos do raciocínio. Por isso que nessa purificação a alma não medita, a alma, o raciocínio dela, as faculdades dela calam-se. E Deus começa a trabalhar nela de outra forma. Porque Deus quer te dar um outro conhecimento. Deus não quer, Deus está tirando nessa purificação todo o conhecimento sensível que você tinha de Deus. Deus quer te dar um conhecimento profundo, um conhecimento dele mesmo, onde você vai conhecer a Deus na profundidade. E isso se faz pela virtude da fé. Onde a fé é uma participação na vida divina. Deus quer que você participe da vida divina, que você saiba dos mistérios dele. Deus quer isso. Como conhecimento, e diz Santo Tomás, uma luz divinamente infusa no Espírito. A fé essa luz divina no espírito do homem, um selo da verdade. Então, essa fé é um selo da verdade. E, em primeiro, é uma aptidão constante para conhecer a Deus. Então, quanto mais eu vou mergulhando, quanto mais essa fé vai ficando viva dentro de mim, eu vou querendo conhecer Deus, querer Deus, buscar Deus, amar a Deus. Então, essa fé precisa ser reavivada dentro de mim. Então, a razão não consegue penetrar nos mistérios divinos que Deus tem para a alma. Não é um instrumento apto para o divino, e apoiando-se apenas sobre ela, as virtudes teologais permanecerão em seu modo imperfeito de agir. Olha aqui. Então, as virtudes teologais, elas são perfeitas. Mas, conforme elas estão na minha natureza, elas ficam de uma forma imperfeita. Aí que tá, por isso que eu sou imperfeita na fé. Acredito não acreditando, confio não confiando, uma fé vacilante. É a imperfeição da fé. Uma esperança que não é bem a esperança, tem uma esperança ainda nas coisas do mundo, nos bens do mundo, nas coisas terrenas. Não uma esperança da eternidade, uma esperança da salvação. Uma caridade, um amor frio, gelado, não aquele amor ardente, aquele amor de sacrifício.
porque essas virtudes estão na minha humanidade. Elas estão ali como se elas não estão podendo exercer a operação divina que elas têm. E Deus quer que eu tenha essas operações divinas, essa fé viva, a fé de Abraão, aonde o Senhor falou para ele: vai para a terra que eu estou te mandando. E Abraão foi, por isso que ele é considerado o pai da fé. Ele não sabia que terra era essa, mas ele foi. E hoje, se Deus te pedir alguma coisa para você, como que você vai responder para Deus com a fé que você tem? Como que você vai dar um passo na fé? Fazer um ato de fé? Porque a fé é você não ver nada. Você não está vendo nada. Nessa purificação, você não está vendo nada. Você não está vendo o que está acontecendo com você. Deus está trabalhando a sua alma. Deus está te santificando. Deus está te purificando. Deus tá fazendo. Mas você tem que estar na fé. Acreditar que Deus está fazendo. Que Deus está te construindo. Deus está te refazendo. Uma nova criatura. Então, se coloque diante do Senhor e se interrogue, se questione. Você se deixa levar muitas vezes pelo desespero diante da situação que você está vivendo. Você que está passando pelo momento difícil de doença na sua família ou até você mesmo. Você que está passando pelo momento de decisão que tem que decidir alguma coisa na sua vida. Como que você está diante de Deus? Como que está a tua fé? Como está a tua fé? É isso que o Senhor está perguntando. Quando o Senhor voltar, será que Ele vai encontrar fé sobre a terra? É isso que o Senhor está perguntando para nós. Diante dos teus problemas, das tuas preocupações, das tuas batalhas, das tuas lutas, você está enfrentando isso com o escudo da fé? Porque o Senhor quer que você busque isso. Não tem como agradar a Deus se não for pela fé. Ninguém agrada a Deus se não for pela fé. Então ele continua. Então ela permanecerá imperfeita de agir, para que esta virtude possam levar suas operações à perfeição. Olha aqui. Agora chegou o ponto central do que eu estou falando para vocês. Irmã, eu identifiquei que a minha fé é fraca, é vacilante, é inconstante. Eu detectei que a minha esperança também, irmã, não está lá aquelas coisas. E a minha caridade, meu amor, nem se fala. Mas ok, irmã, eu vi que tudo isso está assim dentro de mim. Mas o que eu faço? O que fazer para mudar essa situação, para reverter tudo isso? Certo? Então ele vai falar: para que essas virtudes saiam da imperfeição que elas se encontram dentro desse organismo espiritual, que é a nossa natureza humana, que está ali sufocando, que está fazendo com que essas virtudes sejam imperfeitas, que não me levam a fazer um ato de fé heróico, como os mártires, como os santos. Não me deixa fazer um ato de esperança firme. Não me deixa fazer um ato de caridade, de amor ardente. Por quê? Porque elas estão imperfeitas. Não porque elas são em si imperfeitas. Entendam isso, elas são perfeitas. Mas por elas habitarem na natureza humana, que sou eu, que é você, elas ficam na parte inferior e aí elas não conseguem
fazer a operação que elas têm que fazer, que é divinas. Essas virtudes são divinas, tá? Então, olha aqui, continuando. Então, o modo de agir imperfeito, para que essas virtudes possam levar suas operações à perfeição, é preciso que uma luz, olha aqui, presta bem atenção, é preciso que uma luz e um auxílio lhe advenha desse objeto que é o próprio Deus. Pronto, olha aqui. Então você se encontra com sua fé enfraquecida, sua esperança ali sem força, uma caridade daquele jeito. Então o que tem que fazer? O que tem que acontecer? Tem que vir uma luz de Deus. Essa luz que vem do próprio Deus na minha fé, na minha esperança e na minha caridade. Esta luz vai fazer com que eu tenha uma fé viva, uma fé heróica, uma esperança firme, alicerçada, uma caridade ardente, profunda, que é capaz de fazer sacrifícios, seja por quem for. Essa luz penetra nessas virtudes e elas conseguem se levantar e fazer seus atos que elas têm que fazer dentro de mim, dentro de você. Então, essa luz é um auxílio que advém desse objeto que é o próprio Deus. Esclarece-nas e afixam nele. Então, essa luz vem esclarecendo e nos fixando em Deus. Essa luz vem esclarecendo aquilo que estava difícil de você entender, aquele sofrimento que estava difícil de você entender, aquela provação que você não estava compreendendo, aquela falta de esperança que você não estava tendo, aquela falta de amor. Então, no momento que essa luz vem sobre essas virtudes, tudo se abre para você. Tudo você começa a enxergar, você começa a compreender que aquela doença, aquela enfermidade, que aquela provação, que aquela dificuldade tem ali a vontade de Deus, tem algo que você não estava entendendo. E tudo começa a se esclarecer, tudo começa a dar um sentido na sua vida. Tudo começa a dar um sentido na sua vida. Então você começa a mergulhar cada vez mais em Deus, você começa a caminhar na fé, na esperança, no amor. Então vem essa luz, esta luz é este auxílio, lhe chegam efetivamente através dos dons do Espírito Santo. Olha aqui. Então essa luz vem através dos dons do Espírito Santo. Agora vamos na prática. Vamos na prática. Para um pouquinho. Pensa. Faça esse momento de oração diante do Senhor. Onde você estiver nesse momento. Se coloca na presença do Senhor. E veja a necessidade que você tem de pedir esse auxílio, essa luz que venha sobre a sua fé, que venha sobre a sua esperança, que venha sobre a sua caridade. Agora você já sabe o que fazer, para que você não fique com a fé fraca, com uma esperança enfraquecida, com uma caridade enfraquecida. Você agora já sabe o que fazer. Você já sabe. Pedir o auxílio, essa luz divina que vem pelos dons do Espírito Santo. Eu te convido agora a fazer esse ato, a se colocar na presença do Senhor e falar: Senhor, a minha fé, Senhor, é vacilante, a minha fé, Senhor, eu acredito desconfiando, Senhor, a minha fé está daquele jeito, Senhor,
Senhor, eu te peço nesse momento que a tua luz divina, que vem através dos dons do Espírito Santo, venha sobre a minha fé, Senhor, reavivando a minha fé, Senhor Jesus, me dando uma fé, Senhor Jesus, firme, me dando, Senhor, uma esperança firme, uma caridade ardente, Senhor. Eu te peço, Senhor, tira, Senhor, a minha fé, Senhor, desses escombros. Tira a minha fé, Senhor, dessa parte inferior, Senhor. Me dá, Senhor, a fé que os santos tiveram, Senhor. A esperança que os santos tiveram, Senhor. A caridade que os santos tiveram, Senhor. Eu te peço nesse momento, Senhor. Faça essa oração. Se coloque na presença do Senhor. Porque é isso que o Senhor quer te levar a essa união com Ele. E se dá pelas virtudes teologais. Se dá pelas virtudes teologais. Então ali, São João da Cruz vai falar como que Deus purifica cada uma dessas virtudes. Posso estar trazendo também para vocês como que Deus vai purificando a fé, como que Deus vai purificando a esperança, como que Deus vai purificando a caridade, porque precisamos. Deus não quer que você fique nesses escombros, com essa fé do jeito que você está. Não, Deus não quer. Deus quer que a tua fé seja superior, que ela se sobressaia sobre essa natureza humana que atrapalha, que não deixa essas virtudes exercer a operação que elas têm que exercer. Deus não quer. E esse vídeo é para isso. Então faça esse momento, peça que a luz, essa luz divina que vem pelos dons do Espírito Santo, penetre na sua fé, na sua esperança, na sua caridade, para que você possa entrar em intimidade com Deus nos mistérios divinos, nos mistérios da salvação. Com efeito, é pelos dons do Espírito Santo que a sabedoria divina que habita na alma justa produz iluminações e emoções que sustentam a atividade das virtudes teologais e as conduzem até a perfeição dos atos que eles são próprios. Olha aqui. A tua fé, a minha fé tem que ser perfeita. A minha esperança tem que ser perfeita. A minha caridade tem que ser perfeita. E agora eu já sei como fazer. Agora eu já sei o que estava acontecendo comigo. Mas agora eu já sei como resolver essa questão. Porque o Senhor está me falando através desse vídeo como fazer. É só você se colocar na presença dele e pedindo para ele, não só uma vez, vai pedindo, vai clamando, vai pedindo, vai fazendo essas orações. E aí você vai ver que você vai se levantar na fé, um gigante na fé. Um gigante na fé, você vai ver. Você vai ver que a tua esperança não é mais as coisas da terra, as coisas daqui, é uma esperança viva, firme, a esperança da salvação. Talvez você não tenha esperança de ser salvo, de entrar no reino dos céus, de entrar na glória de Deus. Mas o Senhor quer essa esperança perfeita, esse amor profundo, de verdade, esse amor ardente. É isso que Deus quer de você. Então, essa perfeição que conduz até a perfeição dos atos que eles são próprios. Eis uma alma que faz um ato de fé na presença da Santíssima Trindade que habita nela. Faça um ato de fé. Faça um ato de fé mesmo. Como aquele ato de fé que São Pedro fez. Senhor, a quem iremos nós, se só tu tens palavras de vida eterna? Faça um ato de fé diante do que você está passando na sua vida, na sua família. Seja do que for.
Creia, acredite. Jesus vai falar, a tua fé te salvou. A tua fé te salvou. Faça um ato de fé. Senhor, não estou enxergando nada nessa purificação, não estou vendo nada, Senhor. Às vezes tem momento que eu acho que eu estou andando para trás do que para frente, acho que eu estou parada, estou paralítica, não estou progredindo nada. Senhor, não sei o que está acontecendo comigo. Senhor, eu vou para a oração. Senhor, eu vou rezar e não consigo. Senhor, está difícil ir fazer adoração. Então, faça um ato de fé. Vá a si mesmo, creia. Não vá rezar porque você está sentindo ou não sentindo, não vá para a oração. Não, esteja lá. Esteja lá. Deus está lá. Não vá rezar pelo seu sentimento, pelas suas emoções. Não faça isso. Vá rezar pela fé. Pela fé. Mesmo os teus sentidos não vendo, não sentindo, não tendo emoção, não tendo regalos, não tendo consolação, não esteja lá por isso, mas esteja pela fé, porque o Pai vai dizer que deseja que o adoremos em espírito e em verdade. E eu vou adorar a Deus com a fé, com a fé. Os meus sentidos não vê, os meus sentidos não sentem, mas eu sei que Deus está aqui. Eu sei que Deus está comigo. É a fé. Você crê, você acredita. E como agrada a Deus a fé, você não querer ver nada, mas você acredita. Vamos trazer aqui Tomé, hein? Que os discípulos vão dizer, vimos o Senhor. E ele vai falar, se eu não tocar nas suas chagas, eu não acredito que ele está vivo. E o Senhor veio e falou, toca nas minhas chagas, Tomé. Agora crê porque está vendo? Então, quando você vai adorar Jesus, e não exige nada, porque aqui a fé humana, a fé imperfeita, vai exigir que a razão busque imagens, busque outras coisas. Não, não exija nada. Não queira, não vá para a oração para ver alguma coisa, para sentir alguma coisa. Não, vá para a oração por amor. Por amor. Simplesmente por amor. Eu estou aqui por amor a Deus. Eu não preciso ver, Senhor. Eu não preciso ver nada. Mas eu creio. Eu sei que o Senhor está aqui. Isso é um ato de fé perfeito. Esse é um ato de fé perfeito. Que Deus espera de nós. Que Deus espera de nós. Então, a perfeição dos atos que eles são próprios. Eis uma alma que faz um ato de fé na presença da Santíssima Trindade que habita nela, enquanto se dispõe a voltar-se com a sua inteligência para a verdade dogmática, a fim de encontrar aí um alimento para um novo ato de fé. A fé nos alimenta. Brota repentinamente da escuridão. Olha aqui. Então, quando você vai adorar o Senhor com a fé, sem você querer ver nada, mas simplesmente estar ali, olha o que vai dizer. Brota repentinamente da escuridão do mistério no qual ela penetrou pela fé. Então, ali, você está pela fé. E, de repente, Deus acende aquela luz divina na alma, na inteligência. E ali você penetra nos mistérios. Você penetra nos mistérios da salvação. Ali vem a luz da verdade. A luz da verdade. Vem uma verdade penetrando no teu coração. E te convidando a crer. Creia. Creia. E você crê. Você acredita.
que ali na tua frente está um Deus todo-poderoso. Um sabor, olha aqui, um sabor, uma luz confusa, um não sei que aprende, que a convida a permanecer tranquila nesse mistério, cuja escuridão não se dissipou e lhe chama, talvez inclusive a penetrá-lo mais. Olha que interessante. Então a fé me chama, me convida a penetrar mais nos mistérios de Deus, mais e mais, mais e mais. A fé, a escuridão não vai dissipar, como fala aqui, mas eu vou penetrar com o Espírito, não com a minha parte dos sentidos. Não, aqui não entra mais os sentidos, o sentimento, a emoção, aqueles calafrios, aqueles... Não, nada disso entra aqui. Aqui é o Espírito. Aqui é o Espírito que entra em intimidade com Deus, quando essa fé é iluminada. Então, fala aqui e Deus vai iluminando, o Espírito Santo vai conduzindo, o Espírito Santo vai aprofundando e nos mergulhando nessa luz divina. Então, meus irmãos, é isso que eu quero passar para vocês nesse vídeo de hoje, tá? Dessa fé, busquemos essa fé viva, essa caridade ardente, essa esperança firme. Hoje, nesse vídeo, você entendeu porque talvez você se encontra com essas virtudes enfraquecidas na sua alma. É uma revelação de Deus, até mesmo para você, que você não sabia. Por que você se encontrava assim? Desse vídeo, Deus está te falando como você fazer. As virtudes estão aí, mas como se elas estivessem amordaçadas, impedidas de agir, de fazer o que elas têm que fazer, por causa da nossa natureza decaída, por causa da nossa inferioridade. Elas ficam impedidas de fazer atos sobrenaturais. E nós ficamos nessa baixeza, né? Uma fé daquele jeito, uma esperança, né? Uma caridade, nem se fala. Então busquemos esse relacionamento sobrenatural com Deus. Busquemos. Não esse relacionamento humano, frouxo, esse relacionamento de um Deus que você não conhece direito, de um Deus que é distante. Não, mas vamos em busca dessa intimidade, desse Deus que é Pai, e que você é filho, que você pode se relacionar com Ele como filho e Ele como Pai. Talvez você não tenha esse relacionamento com Deus por causa da tua fé, por causa da tua esperança, por causa da tua caridade que se encontra dessa forma incapaz ali. Não, vamos buscar. Vamos buscar colocar-se diante do Senhor e falar: Senhor, eu já sei. Eu te peço que essa luz, que esse auxílio dessa luz divina que vem através dos dons do Espírito Santo, venha sobre minha fé, sobre minha esperança, sobre minha caridade, para que eu possa, Senhor, ser um homem, uma mulher de fé, um homem, uma mulher de esperança, um homem, uma mulher de amor. Fale isso para Deus. Peça para Deus, para que Ele possa vir. E Ele vai vir, com certeza. Então, espero que esse vídeo tenha te ajudado. Compartilhe esse vídeo com muitas pessoas, porque muitas pessoas precisam saber disso. Muitas pessoas estão caídas e não sabem como se levantar. E com um vídeo desse, ela sabe o que está acontecendo com ela. Muitos estão me pedindo para me falar do castelo interior. Eu estou preparando, tenho um pouquinho de paciência, eu vou
fazer esses vídeos falando do castelo interior. Peço que, se mais pessoas querem que eu fale do castelo interior, se pronunciem, falem nos comentários. E eu vou estar preparando para estar falando, né, do castelo interior. Peço aí que vocês possam, né, estar se manifestando também, tá certo? E também vou estar trazendo também as purificações da fé, da caridade e da esperança. Creio que o Espírito Santo quer que eu aprofunde mais nesse assunto. E para encerrar, né, você ainda fala que ainda não adquiriu, né, o e-book, né, que é essas perguntas e respostas que vai te ajudar muito, muito mesmo nesse conhecimento da purificação, que você possa adquirir, tá? Vamos deixar na descrição do vídeo o link para que você possa saber como adquirir esse material que vai te ajudar bastante. Que Deus te abençoe, derrame muitas bênçãos e graças na sua vida. Fica com Deus.